pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo aqui o nosso podcast RH que Transforma. Estamos começando mais um papo riquíssimo aqui, que com certeza, né, vai ajudar aí muitas pessoas com essa temática. Eu estou aqui com a Letícia Rodrigues, sócia fundadora da Tri Diversidade e especialista em ESG e diversidade. Prazer, Lê. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Seja muito bem-vinda e vamos contar um pouquinho aqui para o pessoal da sua história, né, e da sua trajetória de carreira nesse início e bater um papo bem legal aqui. Obrigada, Lê, por aceitar nosso convite. Dani, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que fico honrada aí com o convite de fazer parte desse podcast, poder impactar mais gente aí, contando um pouquinho, do que a gente faz, dividindo conhecimento. Então, estou super grata de estar aqui. Bom, eu sou mineira, vim para São Paulo com 17 anos, quando eu fui fazer faculdade. Minha primeira faculdade foi Relações Internacionais na USP. Cheguei lá direto do interior de Minas para fazer esse curso. Logo comecei a trabalhar na área, me identifiquei muito com a área financeira, comecei a trabalhar na área financeira, depois acabei estudando também contabilidade, então sou contadora também, fiz essa segunda faculdade. E depois fiz várias pós-graduações, fiz mestrado na FGV, AESP, inclusive o tema do meu estudo final, né, de mestrado, foi sobre questões de mulheres dentro dos conselhos, né, na liderança das empresas, como que está acontecendo, porque a gente ainda tem um desafio muito grande no nosso país. Eu fiz uma análise aí das empresas de capital aberto para ver como que estava evoluindo ou não, né? E os resultados mostraram aí alguns números não tão bacanas. Então, sempre ligada aí bastante nessas questões, né, de diversidade, de ESG. Como eu comentei, eu comecei aí minha carreira na área financeira, fiquei bastante tempo, trabalhei em várias empresas grandes, multinacionais, e aí em 2016 eu fiz uma transição, está muito relacionada aí com a minha história de vida, da minha família, posso contar aqui um pouquinho também. E nessa transição foi aí que surgiu a Tridiversidade, que eu embarquei de forma mais formal nesse mundo de impacto social, de trabalhar por impacto, de diversidade, de ESG, né? Eu já era muito ligada nesses temas, já desde sempre acompanhava bastante coisa no mercado, fiz um programa no último semestre, no último ano da faculdade, de intercâmbio, né, de um internship, um estágio em Bangladesh, no Grameen Bank, totalmente focado aí nessas questões de empoderamento feminino, empoderamento econômico das mulheres. Então, tive uma experiência bem bacana e acompanhei muita coisa, mas de forma formal mesmo, foi em 2016 que eu caí nesse mundo todo, tá? Não sei, Dani, eu conto aí um pouquinho da parte pessoal que tem a Por ver aí com favor, por que que eu caí nesse super mundo. faz sentido. Acho que todo mundo está curioso aqui para conhecer essa história. Bacana. Então, essa transição de carreira tem muito a ver com o momento de vida que eu estava, né, naquele momento. Eu fui mãe, de 2013 para 2014, de dois meninos ao mesmo tempo. Eu brinco que são gêmeos de idades diferentes, porque eu estava grávida quando nós decidimos aqui por uma adoção tardia, como a gente diz nesse mundo, um menino de quase 7 anos, com deficiência intelectual, que chegou com muitos desafios aí que a gente precisou enfrentar junto com ele, ainda enfrenta. E aí, logo em seguida, 3, 4 meses depois, nasceu meu filho biológico. Então, uma família de dois virou de quatro, duas crianças com necessidades muito diferentes, né? Mas chegaram aí ao mesmo tempo, fazendo mudar completamente a estrutura familiar, a minha cabeça também. E aí eu voltei da licença maternidade para um trabalho que eu amava, uma empresa que eu respeito muito, que eu adorava muito, mas eu fui percebendo que não, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Então, ainda fiquei quase um ano e meio nessa volta, mas percebendo assim que, gente do céu, alguma coisa tinha mudado e o que tinha mudado era eu, e que então eu precisava fazer essa transição aí, tanto para ter uma maior flexibilidade, para cuidar aí das crianças, da família, quanto para trabalhar com algum tema que fizesse mais sentido para mim naquele momento. E aí foi aí que eu vim formalmente para esse mundo do ESG e da diversidade. Que legal, Lê. Parabéns pela sua história, uma linda trajetória aí da sua carreira profissional.
Agora conta um pouquinho pra gente, né, sobre a história da empresa, então, né? A Tri surgiu nesse contexto que eu falei, né? Então, lá em 2016, nessa transição de carreira, aí ela foi fundada oficialmente em 2017. E desde então, muitos desafios, né? Empreender no Brasil não é fácil, as coisas são complicadas mesmo, muitas barreiras, né? Mas foi acontecendo devagarinho. Em 2020, logo antes da pandemia, eu desenhei um plano estratégico de crescimento para a empresa, muito arrojado mesmo, e começamos um crescimento aí já pensando, era bastante inovador na época pensar nisso, né? Depois algumas outras consultorias seguiram o mesmo caminho, mas pensando em crescer diverso, então trazer as pessoas que iam fazer parte do time já pessoas de diversos grupos historicamente minorizados, pessoas de diferentes grupos de diversidade. E aí a gente começou então em 2020, aí veio esse plano, aí veio a pandemia, muitos desafios, muitas dúvidas, mas foi dando super certo, a empresa foi crescendo bastante, assim, ano a ano, todo ano um crescimento bem grande mesmo, acelerado, muita gente vindo junto, muita gente construindo aqui, deixando a sua marca na Tri. Então eu brinco que a Tri não sou eu, tem muita gente que faz parte dessa história, tem muita gente que ainda constrói tudo isso junto comigo. E a gente está sempre pensando em algo novo, assim, pensando bastante em inovar dentro do nosso mercado, né? Em expandir os nossos produtos, expandir os nossos serviços. Então, todo ano a gente lança alguma coisa nova. E aí dá muito orgulho, né? Então, é uma história, assim, de muita luta, muito difícil ter chegado onde a gente chegou. Ainda temos muito ainda para conquistar, mas a gente percebe, sabe, Dani, que tá dando bem certo, sabe? Se os nossos planos lá em 2020, a gente está degrauzinho por degrauzinho conquistando cada um deles. Com certeza, Lê, uma empresa linda, né, que tem uma missão super importante aí para a comunidade, para o Brasil, né, e para as pessoas, né, que têm essa dificuldade de acessar as oportunidades do mercado. Então, a nossa parceria aqui, né, enquanto Alicerce Tri também super fortalece isso, né, pelo menos na minha visão aqui, acho que a gente Sim, conseguido juntos também, né, dar um pouco de uma perspectiva de um futuro melhor para essas pessoas, né? Então, é um trabalho lindíssimo, riquíssimo e que com certeza só tende a prosperar aí nos próximos anos. Parabéns de novo, Lê, pela empresa e pela história aí. E aí, acho que obrigada, Dani. já, imagina. E aí, já aproveitando, né, você contando um pouquinho da história, né, da empresa e tudo mais, qual seria, né, a sua relação com o impacto social? Como você acredita que isso se conecta, né, com todo o seu trabalho? Esse é o propósito, né, da TRI. A gente tem gerar impacto social, a gente tem produtos totalmente relacionados a isso. Então, a gente trabalha com três frentes de atuação. Uma delas, a gente tem vocês como parceiros bem fortes, né, em um desses pilares. Então, a gente trabalha com a consultoria, propriamente dito, apoiando as empresas que precisam de um diagnóstico em ESG ou em diversidade, que precisam desenhar um plano estratégico, um plano tático. A gente acompanha essas empresas nesse processo todo. Então, a gente sabe que muitas vezes o capital está na empresa, então a gente estando na empresa, a gente sabe que a gente está impactando a sociedade, né? O outro pilar que a gente tem é o de educação corporativa para a diversidade ESG, é um pilar onde a gente é muito robusto na TRI, a gente é a consultoria aí uma das consultorias que mais tem conteúdos e mais aprofundados nesse tema, são mais de 60 conteúdos, e a gente faz toda uma customização quando precisa, então a gente impacta diretamente as pessoas das empresas, fazendo esses treinamentos todos, ou em EAD, ou online, ou ao vivo, que a gente faz todos, mas a gente também impacta outras pessoas da sociedade, porque a gente tem um trabalho aí, por exemplo, em parceria com algumas ONGs que fazem trabalhos relacionados aos temas que a gente acredita e que a gente atua, e a gente oferece de forma gratuita aí alguns desses treinamentos. Tem um que está trabalhando com nossa plataforma de EAD, então a gente tem aí todo um, um impacto também, né, disponibilizando esses conteúdos para esses outros stakeholders aí do mercado. E aí a gente tem o terceiro pilar, que é um dos que é o que eu acredito que mexe mais o ponteiro, que é onde vocês são parceiros, que é o pilar onde a gente faz
os programas de desenvolvimento para as pessoas que são dos grupos historicamente minorizados. Então, a gente tem muitos cases muito bacanas no mercado, né? A gente tem cases importantes aí de talentos, desenvolvimento de talentos negros, de mulheres na liderança. A gente atua com todos, mas a gente tem cases muito importantes nesses dois pilares. E aí a gente percebe que é impacto direto, assim, porque a gente impacta a carreira dessas pessoas, os números são muito importantes, assim, né? Um dos programas que a gente fez mostrou que durante o programa mais de 50% das pessoas foram impactadas na carreira já diretamente, com alguma movimentação concreta de carreira, ou promoção, ou algum reconhecimento formal, ou alguma movimentação lateral. Então a gente percebe pelos KPIs que a gente acompanha muito, né? Acho que até por causa dessa minha bagagem financeira, analítica, a gente se preocupa muito com isso, que acompanhar, a gente percebe que a gente realmente causa impacto, né, com aquilo que a gente entrega. E então, para mim, foi realizar um sonho mesmo, sabe, Dani? Conseguir juntar aí toda a questão profissional com essa questão do impacto social, que é algo que eu sempre acreditei, sempre tive muito ligada, sabe? Ai, que lindo, Lê. Eu sou suspeita demais para falar dessa parceria. Você sabe que vocês são, né, pessoas incríveis aí que ajudam a gente a aumentar o nosso impacto, né? Também acho que vida longa, né? Acho que a nossa parceria aqui, porque a gente tem muito trabalho ainda, né, para desenvolver, tem muita coisa ainda que a gente pode construir junto aqui. Então, com certeza é uma missão que, né, só tende a crescer aí e ajudar mais e mais pessoas a construir esse caminho que você comentou aqui, que é real, né? Uhum, Então, muito bom, Lê. E eu acho que tudo isso, né, super se conecta com os objetivos do RH, né? Você comentou da questão de qualificar as pessoas, né, para que elas possam, né, ser promovidas, alcançar algum cargo de liderança ou até mesmo ingressar no mercado de trabalho, quando a gente olha para o público minorizado, né? E aí a minha próxima pergunta, né, tem um pouco a ver com essa questão do RH, assim, né? Eu sei que a Tri tem muito essa pegada de diversidade, SG, mas como que você acha que o RH, né, se conecta com isso e quais que seriam os desafios do RH para os dias de hoje, juntando essas frentes? uhum. O RH já teve o tempo de que o RH era apertador de botão, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia, o papel do RH se transformou, o RH tem que ter um papel estratégico dentro da organização, então, quando a gente. Mas ainda é um desafio em algumas empresas, isso, em algumas instituições. Então, um dos desafios é justamente isso, né? Virar a chave das pessoas que estão trabalhando e influenciar a própria organização para entender o quanto é estratégico o papel do RH e, de fato, assumir esse papel estratégico. E outro grande desafio é o RH estar embarcado em toda essa transformação que a gente está tendo na sociedade, né? Trazendo aí esses temas de ESG e diversidade para a pauta, para o negócio, para a estratégia da empresa. Então, o RH tem o desafio de ser um protagonista trazendo essas questões, buscando aí evoluir, trazer uma cultura mais inclusiva para as organizações. E eu percebo que o desafio é enorme, sabe por quê, Dani? Porque muitas vezes não tem orçamento. Então, o RH tem que, inclusive, trazer o case, desenhar, convencer, construir aquele orçamento que, né, que normalmente, que muitas vezes não existe ainda, para poder fazer ações, né? E às vezes começar a plantar sementes com orçamentos baixos mesmo. Eu vejo muito esse desafio. E aí um outro desafio que eu vejo é a questão da saúde mental, sabe? Quando a gente fala em RH hoje, a gente não pode mais não trazer essa palavra da responsabilidade de cuidado em relação à saúde mental das pessoas, que não é uma responsabilidade só do RH, é da empresa, de várias áreas dentro da empresa, mas que acaba que o RH encabeça. E quando a gente fala em ESG, em diversidade, a gente está falando também em bem-estar das pessoas, a gente está falando em valorização da força de trabalho, a gente está falando em olhar a pessoa como um todo, né, na sua individualidade, mas também ali como parte de algo maior dentro da organização. Então, a gente precisa trazer o tema da saúde mental. E eu percebo que muito RH ainda não caiu essa ficha ou ainda não tem o conhecimento necessário para isso, sabe? Na TRI, a gente tem falado bastante sobre saúde mental, a gente tem uma pesquisa que fala sobre saúde mental
relacionando com os profissionais que trabalham com diversidade e inclusão. Então, o que que tem a ver, como está a saúde mental dessas pessoas? A gente já teve a segunda edição ano passado, e aí a gente percebe que tem muita gente que trabalha com diversidade, que também é do RH, porque o RH acaba puxando, né, um pouco esses temas, dependendo aí de como que é a governança dentro da empresa dessas questões de diversidade e ESG. E aí a gente percebe que o próprio RH também precisa de ser cuidado, né, quando a gente fala de questões de saúde mental, e principalmente a gente ter um olhar diferenciado para as pessoas de grupos historicamente minorizados, né? A saúde mental dessas pessoas é muito afetada pelas opressões que elas sofrem dentro da nossa sociedade. Então, o dia a dia das pessoas que são de um ou mais grupos historicamente minorizados acaba sendo mais pesado do que de outras pessoas. Então, a gente precisa também trazer isso para o RH entender isso e trazer esse olhar para a empresa e puxar esse tema e puxar o orçamento para falar disso, para poder trabalhar isso. Falou tudo, Lê. Muito bom, muito bom. E aí já, né, conectando aqui um pouco com a próxima questão, e acho que super se conecta aí com toda a sua fala, né? Qual que você acha que é a relação do RH com a educação e o desenvolvimento das pessoas? Tem tudo a ver, né? O RH tem um papel aí de puxar isso dentro das organizações. E quando a gente fala em desenvolvimento, vou puxar bastante a sardinha aí para esse lado, o papel do RH é olhar para as pessoas de forma a trazer a equidade, é não pensar, ai, todo mundo tem que fazer tal curso dentro da empresa. Vamos lá, vamos pôr a mesma coisa para todo mundo. Não, é de fato pensar em equidade, entender o que que as pessoas precisam, entender que muitas vezes os programas de desenvolvimento, as trilhas de desenvolvimento não precisam ser exatamente iguais para todo mundo, tem que ter um olhar diferente para as pessoas dos grupos historicamente minorizados, que trazem muitas vezes outras necessidades, ou que a linguagem daquilo que o RH sempre trouxe, que a empresa sempre trouxe, não vai fazer sentido para aquele público. Então, é um pouco aí também que entram esses programas, né, que eu comentei que a gente faz, né, de desenvolver os talentos que são de grupos historicamente minorizados, com programas e um olhar específico para esses grupos, com gente que entende desses grupos, com gente que pertence a esses grupos, né, para poder fazer um desenvolvimento que seja mais, que faça mais sentido, né, um desenvolvimento que seja de fato menos bater uma meta ali de vamos fazer em um número, todo mundo fazer tal programa e tal, mas mais olhar para o indivíduo mesmo, para aquele grupo a qual aquela pessoa pertence e trazer a equidade para os programas de educação e desenvolvimento da empresa. É ter um olhar diferenciado para cada público mesmo, né, Lena? Às vezes as empresas ficam muito preocupadas em, né, puxa, precisamos formar, né, em massa e aquela coisa, e acaba esquecendo que tem pessoas que de fato precisam de um olhar um pouco mais individualizado, né, um pouco mais próximo, e para que elas também consigam acessar, né, isso. Isso, e às vezes uma linguagem, né? Um exemplo, por exemplo, trazendo para bem por concreto, né? Eu vejo demais, né? Empresa que traz uns programas maravilhosos, aí chega lá o treinamento é em inglês, a pessoa não está com inglês fluente ainda, então ela não vai aproveitar, né? Um dos treinamentos chaves. Ou fala com uma linguagem que não conecta com as pessoas que vieram da periferia, por exemplo, né? Os exemplos não têm nada a ver. Então, pensar e trazer esse olhar mesmo, né? Às vezes também programas totalmente masculinizados, né? Porque o que deu certo até agora, quem está na liderança da empresa são homens, e traz aqueles programas totalmente fora, os exemplos não conectam com as mulheres, com a trajetória dessas mulheres que estão ali fazendo aquele programa. Então, é realmente fazer algo que faça sentido. É isso que a gente tem buscado muito nesse pilar nosso que a gente chama de inclusão e desenvolvimento, né? Para trabalhar de forma efetiva com esses grupos. Para ninguém perder tempo, e nem orçamento, nem investimento. Muito bom, Lê, muito bom. E agora não parece, mas já partindo aqui para nossa última pergunta, queria que você contribuísse aqui com os ouvintes do nosso podcast e deixasse aí uma dica, né, para os líderes que querem promover um RH humanizado, né, e como se conectar isso com a diversidade, né, e o ESG da empresa. Bom, a primeira dica tem a ver com o que eu já falei, se informem,
pessoas do RH. Façam letramentos sobre diversidade, sobre a ESG, estejam antenados e antenadas a todas essas mudanças que estão vindo, essa transformação, né? Eu brinco que tem um trem aí passando. Esse trem não vai voltar para trás, né? Ou a gente pula no trem e vai junto e aprende junto, ou depois a gente vai ter que correr atrás dele, vai ser bem difícil. Então, a primeira dica é: estejam conectados e conectadas, façam parte dessa transformação toda que a sociedade e a empresa e as empresas estão vivendo, né? E aí, pensando, né, em pessoas em RH mais humanizado, é trazer as questões de diversidade para o dia a dia do RH, é trazer metas desenhadas, que as pessoas tenham para onde correr atrás, né? Porque se a gente traz, vamos fazer de forma ali desestruturada, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Os programas que estão aí, os cases que a gente já trabalhou, mostram que sem ter para onde correr ali de forma muito estruturada, a gente não vai chegar onde a gente quer. Para poder olhar para as pessoas não só como números dentro da empresa, então qual é o meu censo, quantas pessoas negras eu tenho, quantas pessoas LGBT, não é só isso, isso é muito importante, é olhar a diversidade que vocês já têm dentro, mas é olhar de fato como que a gente vai construir um ambiente seguro para essas pessoas estarem ali dentro. Como que a gente vai de fato trabalhar para a gente ter uma cultura inclusiva. Então, acho que o RH tem um papel primordial, essencial para fazer isso acontecer, né? A gente não consegue falar em RH humanizado ou ambiente de trabalho humanizado se não for um ambiente seguro para as pessoas, para todas as pessoas e cada uma das pessoas. E nem se a gente não tiver um ambiente que seja de fato inclusivo. Então, tem, né, no Brasil, a maioria das empresas está ainda longe disso. Tem algumas que já caminharam bastante, mas a maioria ainda está bem longe. Então, a dica que eu dou é essa, gente, pensem nisso. Como fazer o ambiente daquela organização ser mais inclusivo hoje e como fazer um plano para que ele seja um ambiente, uma cultura de fato inclusiva. E como também fazer um ambiente mais seguro para cada uma das pessoas que está aí dentro. Ai, Lê, tomara que muitas pessoas consigam captar aqui a mensagem. Obrigada mais uma vez por ter topado aqui contar um pouquinho da sua história e das ideias, né? Conta com a gente aqui no Alicerce. Tô super feliz de poder promover esse papo aqui e agradecer todo mundo também aí por chegar até aqui, né? Ouvindo nossa história, nossos contos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, Dani. Um prazer enorme estar aqui com vocês do Alicerce, que são super parceiros. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui nos ouvindo. Se quiserem se conectar comigo aí nas redes sociais, sou a Letícia Lara Rodrigues nas redes. Obrigada, viu? Obrigada.